Amém, pastor Anderson, igreja, amém, pastores, obreiros. Uma honra muito grande, né? Estou me sentindo assim até um pouco constrangido, né? Tanto carinho, tanto amor, e que possa nesta manhã Cristo ser honrado através da sua palavra, né? Então, agradeço a pastora Thaís, cada um aqui, né? As pessoas amadas. Uma alegria muito grande, irmãos. E a gente ouve tanta coisa que até a nossa mente não se organiza, né? Vendo como é importante ter servos. A gente ouve tanta coisa que até a nossa mente... como é bom, pastor Anderson, ter servos fiéis, né? Pessoas fiéis. Como Deus conta com o líder fiel e também com os membros fiéis, né? Eu agradeço pelo pastor Anderson, pela irmã Rita, tá nos suportando, nos abençoando ali no seu lar, na sua casa. E dou graças a Deus por tudo, então, nesta manhã. E agradeço o meu pastor Ademar, né, que é meu líder e que confiou que eu pudesse vir, né? E agradeço o pastor Anderson por lembrar, né, e nos convidar. E a gente se preocupa bastante para não decepcionar, né? Porque realmente Deus, Ele tem feito grandes coisas. E a gente precisa estar dentro da vontade de Deus, da orientação do Espírito. E eu creio que nesta manhã nós temos algo da parte do Senhor para compartilhar. Amém? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, que está em Efésios. Na sexta-feira a gente falamos sobre a necessidade, a importância que nós temos de ter o Espírito Santo. Cristo em vós é a esperança da glória. Sem o Espírito Santo habitar no homem, a Bíblia diz que nós não temos esperança para o porvir. A Bíblia diz, Isaías 60, o mundo todo está na escuridão das trevas. A escuridão cobre os povos, mas sobre ti, a igreja, uma luz surge e ela vem irradiando dia após dia, até o momento que nós veremos o Senhor com essa esperança, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ontem foi falado sobre o Espírito Santo emissário, né? Muitas vezes eu troquei por emissor, né? Olha aí, ó. Emissário, mas o Espírito Santo sem o homem, ele sujeito ao profeta. E Ele quer que nós realmente sejamos obedientes à voz de Deus. Palavra. E neste momento nós vamos aprender sobre edificação da igreja. Como Deus quer edificar como uma casa para uma habitação eterna. Amém? 4, versículo 7. Olha o que diz. O santo ministério. Efésios 4, verso 7. Diz assim: o santo ministério e o serviço dos santos. Olha bem, o tema bíblico aqui, né? O santo ministério e o serviço dos santos. E o serviço dos santos. Lemos o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, ele quer dizer subiu. Que quer dizer subiu? Senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Ele é Deus ou não? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Você está incluso nisso. Nós estamos inclusos nesta obra. Eu quero que você faça uma coisa agora.
ora por mim, para que eu seja um transmissor desta palavra nesta manhã de instrução. Soberano Senhor Jesus, Tu és tudo neste lugar. Tu és o Senhor da igreja. E a nós compete, Senhor, aprender uns com os outros. Humildemente me chego a Ti e peço, Senhor, sabedoria nesta manhã do Teu Espírito, para poder ajudar meus irmãos que estão nesta cidade tão preciosa do Paraná, Curitiba. Peço, Senhor, que o Senhor nos faz tudo aquilo que é da Tua vontade, para que venhamos ser servos fiéis, obedientes ao chamado do Senhor. Aleluia, Senhor, fala com a Tua igreja, dá sabedoria para que a palavra fique, Senhor, no coração de cada um, para que eles compreendam, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Pode sentar em nome do Senhor, amém. Irmãos, eu tenho aprendido, e isso é fato, que a igreja ela tem muitas coisas para apresentar, muitas coisas boas, mas tem uma coisa que ela é fundamental em tudo: a palavra de Deus. Nós louvamos e também com base bíblica, mas a palavra de Deus, aquele que é ganho pela palavra nunca se desvia. O que é ganho pela palavra, ele não se desvia. Por isso nós temos estudo em busca da verdade, né? Que ele é um estudo maravilhoso no lar, né? Somos bem conhecedores desse estudo. Eu amo lecionar esse estudo. Muitos acham que é um estudo fraco para aqueles que não têm entendimento de lecionar, porque ele é tão profundo que ele não tem fim. É uma árvore que se renova e os seus ramos crescem, né? Cada estação. Então, a revelação da palavra é a coisa mais maravilhosa, e nós temos esse estudo, essa graça. Eu acredito, quando eu cheguei nesta igreja, irmão, eu era uma pessoa católica e tinha a minha forma de pensar, e através, como eu falei antes, do câncer e da depressão, eu não tinha o que fazer mais. Eu comecei a clamar a Deus mesmo incrédulo, pastor Ataí. E ali começou a me bater um desespero, não queria partir da terra desse jeito, porque tinha algo no meu interior que dizia: se eu isse dessa maneira, eu ia para o inferno. Não tinha esperança, porque o homem tem convicção, ainda que ele seja incrédulo, ele tem convicção, que se ele não realmente olhar para a palavra e obedecer a Deus, ele não tem esperança de vida eterna. E eu tinha essa convicção, ainda que era incrédulo, eu tinha essa ciência em mim que eu precisava de Deus antes de partir. E eu procurei por muitos lugares, mas quando eu entrei na igreja, simplesinha, a igreja, o pastor José Luiz Cael era ministro naquele tempo, lá em Canudos, Novo Hamburgo, e a primeira mensagem que eu ouvi, aquela palavra me pegou, e não me soltou mais. E a palavra, ela me curou da depressão. Glória a Deus. Me curou da depressão. A palavra, ela é remédio. Ela é remédio. Ela é medicinal. Aleluia, ela é cura para a alma do homem. A minha doença era na alma. Por isso que tem horas que a gente ora, não vemos cura, mas quando a doença é na alma, a cura. Porque vivemos no meio de uma humanidade necessitada de cura do Espírito. E quando eu entrei, eu disse: Deus está aqui. E eu queria que todos tivessem o discernimento, pastor, do discernimento que eu tive, porque eu andei em muitos lugares, mas quando eu cheguei naquele lugar tão humildezinho, simplesinho, eu disse: Deus está aqui. Deus está aqui. Aqui não tem outros atrativos, mas tem a palavra. Glória a Deus. Aqui Deus está. E Deus era tão presente, Ele estava tão completo na igreja, tão completo, que Ele me curou de todas as enfermidades. Glória a Deus. Por isso que quando a gente fala de Deus, fala na presença dEle. E eu falei ontem, e falei na sexta, eu disse:
O nosso Deus, ele é um Deus tão grande, tão completo, que se há necessidade e a fé, qualquer tipo de milagre ou cura acontece no lugar. Porque o nosso Deus, ele está presente. E ouvi na minha vida algo profético, que Deus dizia para mim: o meu povo que se chama pelo meu nome, ele é a minha peculiaridade. Eu falo perante Deus, porque ele é meu testemunho que eu estou falando. Quando alguém falava no altar em língua sem parar, e eu cheguei e disse: Senhor, me dá a entender. E ali Deus falava pela boca dele: o meu povo que se chama pelo meu nome é a minha peculiaridade. E eu estou no meio deles. Ainda que eles achem que eu estou distante, eu estou mais perto do que eles pensam. Glória a Deus. Aquilo ali eu nunca mais esqueci e aumentou a minha fé. E quando a gente está num lugar como esse, Deus está ali. Amém? E é maravilhoso. E nesta manhã Deus está neste lugar. E nós falamos sobre o corpo de Cristo, a edificação da igreja. Na realidade, Deus nos tira de um mundo de pecado. Não olha o nosso estado. Mas a obra, ela é tão magnífica, a obra da cruz, que Isaías 53, ela expressa. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem creu na nossa pregação, diz Isaías. Quem creu nessa pregação que nós pregamos nesses dias? Glória a Deus, aleluia. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado? Porque ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Não havia aparência nele, nem formosura. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhávamos para ele aflito de Deus. Isaías 53. E o 63 de Isaías dizem: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes salpicadas de sangue, poderoso para salvar? Sou eu, o Senhor. Olhei sobre a terra e não havia um justo, onde o meu próprio braço foi desnudado, onde o meu próprio braço trouxe a salvação. Olhei e não achei um que podia me ajudar, mas eu desnudei o meu braço e vim socorrê-lo. Dá liberdade nesta manhã. Aleluia. Ele olhou para o nosso pecado, para a nossa miséria, mas ele não mediu esforço, não botou limites. E a Bíblia diz no 63, descrevendo, diz assim: e ao Senhor aprove moê-lo, porque a vingança do nosso Deus estava marcada. A Bíblia fala que havia 2 cálices da ira de Deus. Um cálice está preparado para esse mundo. A Bíblia diz um cálice de fezes, sem mistura, preparado para todos aqueles que não creem no Evangelho. Mas Jesus bebeu o nosso cálice. Quando ele olhou para todo aquele Gólgota, aquela situação que ele passaria, ele olhou e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Ali estava o servo sofredor, ali estava o Jesus homem, se submetendo. Olha a submissão. Irmãos, hoje, a igreja de Jesus, o homem que não é submisso, não tem lugar no corpo de Cristo. Adianta. Nós precisamos ser simples e bons servos para servir, porque no mundo o que mais tem é pessoas que querem ser servidas. Mas Deus escolhe homens, mulheres que sejam servos verdadeiros, porque a igreja precisa, essa obra necessita. Nós falamos ontem sobre o emissário, mas se o Senhor não achar um corpo para que possa pregar, Ele não vai fazer a obra. Ele depende do homem, é sujeito ao profeta. Mas quando Deus encontra alguém, Ele tem prazer de usar o máximo que Ele pode. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Jesus Cristo. Porque algo está sendo edificado. A igreja de Cristo. Aleluia. Deus nos traz para a construção da sua obra espiritual, a igreja, o corpo de Cristo, fundamentada na sua palavra em amor. Aleluia. Ele nos traz para essa obra-prima. Por isso ele escolhe o homem que se coloca. Ele não vê a aparência, ele não vê o estado, mas ele limpa, purifica e faz vaso de honra. Eu olho para Madalena, a Bíblia diz que uma mulher que tinha 7 espíritos, Maria, que tomavam conta daquela mulher. Quando ela teve o encontro com Jesus, ela se tornou uma adoradora. O que há de impossível para este Deus? Aleluia. Quando ele encontra Paulo, podemos citar tantos, né? Um perseguidor da igreja. Mas quando ele esclarece essa verdade, Paulo cai por terra. Quem é? É Senhor. Havia só um Senhor, né? É Senhor. Mas ele achava que Jesus era um peregrino na terra. Mas daí Jesus se apresenta assim: sou eu, Jesus Cristo. Aí Paulo se prostra por terra, porque muitos querem conhecer Deus, mas negam o ofício de Deus. Nós vivemos, a Bíblia diz em Romanos 1, versículo 19, os homens não terão desculpa no dia do Senhor, por não reconhecer as manifestações de Deus, seus ofícios. Não há outro Deus além de Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 20, diz assim: e o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se existe outro Deus, é falso, porque o primeiro mandamento diz: não terás outro Deus. Mas Isaías, tentando nos entender, ele diz assim: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, criais e entendais que o servo a quem escolhi sou eu mesmo. Que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Deus e não há outro. Eu realizei salvação, fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós. Jesus ia de sinagoga em sinagoga, ensinando, curando enfermos. Ele não parou, a sua obra foi uma obra missionária. O nosso exemplo. Vós sois minhas testemunhas. Eu acho tão lindo isso, porque a igreja testifica deste Deus. E daí quando lá em João ele apresenta que o Filho é o verdadeiro, porque são ofícios. O Filho é aquela matéria que teve um princípio e um fim. Tudo que tem início e fim para um ofício, ela pode ser designada como Filho de Deus, mas não deixa de ser uma extensão de Deus. Foi Deus visitando a terra e se dando a conhecer. Ninguém vai ver Deus a não ser em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 1,19, foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da divindade. E 2, 8 e 9 de Colossenses, Paulo diz: tende cuidado, que ninguém vos engane com filosofias de homens, segundo tradições de homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Hein? Então, conhecer, que chamado para nós. Eu me regozijo, eu choro da alegria que está no meu coração de fazer parte. Então, conhecendo esse Cristo, a Bíblia diz em Coríntios 3, versículo 11, diz: ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já foi posto, a saber, Jesus Cristo. A nossa fé só pode ser construída em cima desta base. A igreja verdadeira, ela é a noiva de Cristo. Ela vai ser arrebatada porque não negou a palavra e nem o nome no batismo. Apocalipse 3, versículo 8.
põe uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas porque guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome, eu também te guardarei do mal que virá sobre esta terra, para provar os homens perversos da terra. Então nós vemos hoje tantos tipos de crença, tanta forma de pensar, formando além de um Deus. Isso é abominação. Se você olhar, falando de fundamento, 1 João 5, versículo 20, diz: o Filho é vindo e Ele é o verdadeiro Deus, porque é uma manifestação de Deus para a graça, para redimir o pecador através do sangue, porque Deus é Espírito e sem sangue não haveria remissão, porque o homem é terreno e precisaria do sangue da remissão. Então Deus, que é Espírito, se fez carne. O mistério da piedade é Deus se manifestando em carne. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E o versículo 21 de 1 João 5, 20 e 21, falando do verdadeiro, e 21 diz: filhinhos, fugivos de todo tipo de idolatria. Para a igreja, a Bíblia diz assim, quando os apóstolos, no livro de Atos, ali estavam em reunião, como procederia a igreja gentílica. Então, a Bíblia diz que Tiago se levantou no espírito e disse: irmãos, ninguém perturbe os gentis sobre os quais invocam o nome do Senhor, mas diga que eles vêm, a porta da graça está aberta. Não precisa olhar o estado. Tem pessoas que dizem: um dia eu preciso melhorar. Não, Jesus não olha o teu estado, ele quer te sarar, quer fazer amizade com você. E a Bíblia diz então que ninguém pode perturbar os gentis que se convertem a Deus, mas Paulo diz: mas diga a eles que se abstêm de todo tipo de idolatria, da carne sufocada, do sangue e da prostituição. Essa é a lei para nós. A lei gentílica é essa. Mas a parte principal, fugir de toda a idolatria. Quando nós cremos num Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, quem é o noivo? A igreja se torna uma prostituta, a qual ela não é a noiva, não é, porque ela tem um, e ele é Jesus. Por isso nós glorificamos o nome de Jesus, porque a igreja conhece o nome do noivo. Por isso todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa para vós, para vossos filhos. Então a Bíblia diz que a igreja começa a ser edificada sobre essa verdade. 3, versículo 11 de 1 Coríntios: ninguém pode pôr outro fundamento. E Paulo, ele diz no livro de Gálatas 1, versículo 8, diz assim: porque todo aquele que vai além dessa doutrina não tem Deus. Todo aquele que passa é anátema. Anátema. Todo aquele que vai além desta verdade é anátema. Pode ser a maior multidão que for, Deus não se comove com isso. Ele se comove com aqueles que obedecem a sua palavra. E segundo João, aleluia, glorifica o nome de Jesus. Eu vou citar na palavra, que daí eu não erro nada. 1 João, 2 João, lá perto de Apocalipse, essa palavra vale a pena. Irmão, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Eu amo ouvir e falar. Amém? Olha o que diz 2 João 1, versículo 7. Porque muitos enganadores, outras traduções diz muitos anticristo, têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Se a Bíblia diz em 1 João que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, nós podemos dizer que Deus veio em carne. Porque Timóteo 3,16 diz assim: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Se deu a ver e subiu, o mesmo que subiu, o mesmo que desceu, o mesmo que subiu. Ele não tem reunião lá, dizer assim, qual é que vai? Não. Ele é o único.
A sua mente é aprovada, a sua palavra é provada e aprovada. Ele não tem conselho. Ele faz conselho consigo mesmo. A Bíblia diz que ele se aconselha com ele mesmo. Expressa a sua divindade. Aleluia. Pluralidade de adoração. Nós temos que adorar mesmo. Nós temos que glorificar, mas conhecer. Porque quem conhece sabe adorar melhor. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais nós conhecemos, mais intimidade temos com Ele. E mais nós vamos reconhecer que Ele é grande. Que Ele, sendo grande, se fez pequeno. Aleluia. Se humilhou para ver nós aqui hoje. Aniversário da igreja. Comemorando a alegria da salvação. 31 anos da alegria da salvação. Uma porta aberta. Uma porta aberta. Entrai-vos pela porta da graça, porque ela vai se fechar. Apocalipse 4, versículo 1, quando João é arrebatado em espírito. A Bíblia diz, porque ali fala a era das 7 igrejas. Ela encerra no último versículo de Apocalipse 3. 4 já começa outra estação. Então a Bíblia diz, João é arrebatado em espírito. Ele vê uma porta aberta no céu e ele é arrebatado e sobe por aquela porta. Porque a porta da graça se fechou. Quando a igreja está edificada, a igreja é arrebatada. E o capítulo 4, a igreja não está mais. Só viu o rastro, que a porta se fechou da graça na terra. E ela estava aberta no céu, porque a igreja subiu por aquela porta. E ali o Senhor diz, agora vem e te mostrarei as coisas que vão vir. A partir de agora. Porque até aqui Deus estava edificando a igreja, a graça se fechou. Por isso a Bíblia diz, eis que põe uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa é a porta da graça. A Bíblia diz que com coisa do Espírito não existe lei. Quando eu e minha esposa, recém-casados, nós tivemos uma filha, viemos para a igreja, meus pais se levantaram, minha mãe, ela espiava atrás da porta, tomada de depressão. O diabo pegou e colocou ela num estado de depressão. Porque o diabo sabia da grande obra que Deus tinha ali. Que estava começando algo, esperança na família para começar. Ela espiava atrás das nossas portas. Para ver como é que a minha esposa, o que nós falávamos. Nós estávamos emudecidos. Mas chegou um ponto que a minha mãe foi tão agredida pelo diabo usando para tentar nos barrar e não conseguia, que ela chegava a cair de depressão, caía. Como Jesus diz, nos últimos dias as pessoas desmaiarão de terror. Aconteceu isso no meu lar. Mas num dia, eu nem pastor era. A minha mãe, nós levava na UPA e voltava lá no hospital, e ela tomava depressão, só anestesiava, um remédio na veia. Até que um dia ela chegou e sentou, e a minha irmã disse assim, mano, leva a mãe no hospital. Eu disse, hoje não. Hoje vamos dar fim aqui. Eu disse, mãe, em nome de Jesus Cristo, tu está liberta. Ela levantou dali, já faz 26 anos. 26 anos. 26 anos. 26 anos. Foi batizada em nome de Jesus, recebeu o Espírito Santo. Assim como meu pai. Aleluia. Porque a igreja, ela tem poder, ela tem autoridade. A autoridade da igreja é o ponto máximo. Quando uma igreja marcha firme, quando uma igreja é conhecedora da palavra, o diabo, ele tenta se manifestar, mas ele tem medo. Ele sabe que ele não pode contra a igreja. A Bíblia diz no livro de Mateus 16, 18, diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E muitos dizem assim, mas eu prefiro ouvir o que Jesus disse. Ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pedro era um mentiroso, Pedro, não. Mas Jesus diz a Pedro, Pedro, as portas do inferno, vamos um pouco antes, diz assim, 16:13, né, de Mateus, diz assim, quem diz os homens que és o Filho do Homem? Olha, uns dizem que é Jeremias, outros o Batista, ou alguns dos profetas. É assim que o mundo pensa. É assim que o mundo pensa. Quem está na carne não tem direção. Uns pensam que é um profeta.
mais um profeta ou um espírito de um profeta. Deus trouxe de volta. E Jesus diz: e vocês? Quem dizeis que és o Filho do Homem? Pedro levantou, a igreja levantou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Pai, o Espírito. Por isso digo, tu és Pedro. Agora vamos ver de Pedro, quando eles falam que não adianta obedecer Pedro. Mas como Jesus vai levantar uma igreja que não se obedece à voz da igreja, que é a voz de Cristo na terra? Então Jesus disse: Pedro, vai, porque as portas do inferno contra a minha igreja, e eu te dou a chave. Porque tu ligares aqui, e se tu desligares aqui, também será desligado. Como que nós não vamos crer nessa mensagem apostólica? Se desligar aqui, está desconectado com o céu. A igreja tem poder nesta manhã para conectar com o céu, pela verdade que ela prega. Eu estou aqui com uma autoridade apostólica. Nós não somos anátema. Não somos anátema. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Louvado seja. Nós estamos abalizados num fundamento: Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo diz: e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma garantia. Isso é uma garantia. Aleluia! Claro que nós não vamos desprezar os atributos de Deus. Se manifestou como Criador, Pai. Quem cria é Pai. Quem Filho se fez carne para redimir a humanidade. Mas hoje Ele restaura a sua igreja. São ofícios desse Deus. São manifestações em tempos: criação, redenção e emanação, ou restauração. E é o que Ele está fazendo na nossa vida. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, né, nos livrando da morte eterna. Porque aquele que nasce da água e do Espírito tem esperança de vida eterna, se não se desviar do caminho. Que coisa mais maravilhosa. Regozijo nesta manhã, igreja. E você que veio aqui nesta manhã, você está sendo abençoado. Nós estamos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque não existe outro. Olha o que Atos 10:43 diz: dele todos os profetas deram testemunho, lá no passado, que no seu nome há perdão de pecados. 10:43 de Atos. Porque somos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo, a pedra irremovível. Nós só podemos fazer algo a partir dali. O batismo em nome de Jesus, nós só podemos levantar. Por isso a Bíblia diz, seguindo, diz assim. Então, nesta manhã temos um tempinho. 3:11, né? Foi falado aqui de Coríntios. Deus me deu essa dádiva que eu tanto procurei. Eu disse: Senhor, eu quero decorar versículos. Eu amo expressar essa palavra. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento de ouro, de prata, pedras, madeira, feno, palha, manifestará naquele dia cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado, porque o fogo todas as coisas revela e prova. Muitas vezes nós temos igrejas diferentes, né? Temos. Mas como disse o pastor Altair, nós temos uma esperança, porque nós temos uma igreja que zela pela palavra. Eu não quero fazer parte de um fundamento de feno. Previsado. Eu não quero fazer parte de um fundamento de palha. Eu não quero fazer parte de um fundamento de madeira. Porque o fogo queima a madeira e a palha. Mas eu quero fazer parte de um fundamento de ouro. Aleluia.
de um conhecimento de uma divindade, a saber, Jesus Cristo, que o ouro representa. Porque o ouro, irmãos, quanto mais o fogo queima, mais ele aparece o brilho. O fogo tu pode pegar lá do meio da impureza, cheio de metais, de níquel, de tantas coisas. Mas quando tu bota no fogo, começa a sair. Começa a sair o níquel, começa a sair o bronze, e daqui a um pouco aquele ouro fica, e tu pode usar até como espelho. Veja como coloca cada vida, como a nossa vida está sendo colocada. Por isso precisamos conhecer Cristo. Por isso eu digo nesta manhã, essa mensagem aqui não é uma mensagem, quem sabe, de derramamento do Espírito Santo, mas através dessa palavra vem o derramamento do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Nós fazemos parte de uma igreja gloriosa lá na cidade de Novo Hamburgo. Como disse o pastor, sempre vidas novas vindo, batismos. Dá trabalho, mas dá resultado. Mas essa palavra, ela tem poder e eficácia, ela resplandece e vem da parte de Deus. E não podemos botar um fundamento qualquer. Aleluia, porque somos apenas cooperadores neste corpo. Aleluia. A Bíblia fala que o Espírito é um, e nós somos membros diversos, e não somos um como o outro. Somos diferentes, né? Então, cada um, a Bíblia diz, deve se apresentar, como diz Romanos 12, para entender a vontade. Qual que é a vontade? Porque num corpo, existem tantos membros diferentes, né? E Jesus, ele concorda a sua igreja como um corpo. Ali tem mão, ali tem antebraço, braço, ali tem pés. Agora, uma coisa que é tão interessante, o cabeça desse corpo, quem é? Isso que é o valioso do corpo. Porque quando nós rendemos a nossa vida, é Ele que dirige. Nós como membros conectados ao corpo. E eu vi uma expressão de um pastor da nossa igreja, que meu coração me abalou quando ele disse, anos na igreja, ele disse, pastor Alcindo, eu estou lutando para ver se eu consigo achar um lugarzinho seguro no corpo. E é uma verdade. E é uma verdade. Porque o próprio salmista Davi, ele diz no Salmo 132, ele diz, versículo 1, lembra-te, Senhor, do teu servo Davi. Lembra-te, Senhor. Não despreze o teu servo. Lembra do teu servo Davi. E ele diz, porque eu não darei descanso aos meus olhos. Não darei descanso às pálpebras das minhas vistas. E não deitarei na minha cama em que durmo, sem primeiro achar um lugar em Deus. Aleluia. Isso é igreja. E você está aqui nessa. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou levar a minha vida de qualquer maneira. Eu tenho que ter certeza da fé que eu defendo, que eu prego, que eu vivo. Porque eu não vou viver a vida de qualquer maneira, porque eu preciso achar um lugar seguro no corpo de Cristo. Olha aqui que temor de um homem de Deus. Quanto ele passa para a gente, né? Esses homens passam coisa segura para nós. Olha a expressão de Davi. Lembra-te, Senhor. Quem foi Davi? Eu acho que é o maior candidato para ser o maestro do céu. Hein, pastor Anderson? Me ajuda? Tem até hinos, olha bem, sem conhecimento. Miguel, o arcanjo, regendo o coral. Miguel é um guerreiro. O regente vai sair do santo. Miguel entende tudo de guerra.
Gabriel, de mensagem. Mas de louvor quem entende é os santos. São os santos que entendem de louvor. São os santos. Porque essa será a nossa função. Por isso que o nosso desenvolvimento ministerial, o nosso fundamento, acha graça diante de Deus. E cada dia nós se aproximamos do trono de Deus. Eu não quero te cansar muito nessa manhã. Poderia ir bastante. Somos cooperadores no corpo. Aleluia. Para esse propósito de edificação e amor de Cristo. Eu quero ler uma palavra aqui que eu achei interessante. 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que coisa, né? Sabe por que nós somos lavoura de Deus? Porque Ele olhou para a nossa terra, pegou a sua semente e largou. Uma terra sem vida, Ele botou a semente da vida. E agora nós somos aqueles que têm que cultivar essa terra, para que a árvore da vida cresça e damos fruto. Nós somos responsáveis pela manutenção. Maravilha, Senhor, aleluia. Da nossa vida espiritual. Somos lavoura. Lavoura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele cuida, né? Ele cuida, não cuida? Ele cuida de nós. Cuida da tua vida, você é lavoura de Deus. Você está sendo edificado. Deus quer te fazer frutífero. Porque Deus quer fazer em mim que dê muito fruto e que o vosso fruto prevaleça. Sabe por que o fruto tem que prevalecer? Eu vos chamei e vos designei para que deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Sabe por que deve permanecer o fruto? Quando uma pessoa... vamos pegar uma árvore, vamos olhar para uma... Todo mundo conhece uma árvore frutífera. Um pé de laranjeira, por exemplo. Ali floresce e vem os frutos. Aparece pequenininho, começa a crescer. Mas daqui um pouco tem frutos que não permanece e cai. Tu nota que aquele fruto ele intoxica a terra. Ele não tem préstimo nenhum a não ser contaminar a terra. Faltou alguma coisa para que aquele fruto não caísse, para que chegasse ao amadurecimento. Mas o fruto que não amadurece, ele intoxica. E muitas vezes pessoas se afastam da igreja por causa de ações de alguns. Que o seu fruto nunca permanece. Nunca permanece. E os frutos que não permanecem prejudicam a árvore. Prejudicam o ambiente. Quem está comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Prejudicam o ambiente. Mas o fruto que permanece, daqui um pouco ele está amadurecendo. E a expectativa daquele que plantou é tão grande. A expectativa do plantador é tão grande. Eu fui cultivador de vinha com meu pai. Quando a vinha amadurecia, na hora da noite, eu nem queria ir lá para comer a fruta, mas para sentir o aroma. Na tardinha, a vinha ela exala o seu cheiro. Parece que é melhor que comer. Sabe o que é isso? É quando amadurecemos o nosso louvor, ele é agradável. É um aroma que exala. Que exala. É a adoração da igreja no Espírito. Aleluia. Tem horas que o culto nós não queremos que termina. Parece que a gente perde até o rumo da casa, não é verdade? Eu já tive momentos que eu não queria ir para casa. E muitas vezes eu cheguei a pensar, por que não encerra aqui, Senhor? Uma hora dessa vai romper. A trombeta vai tocar. E a igreja vai subir. Então, aquele que plantou, ele caminha. A Bíblia
Jesus ele está no meio da igreja, sentindo o aroma do louvor, que é para ele, né? Exala o ambiente. E aquele que frutifica, que permanece o fruto, olha bem, ele traz uma exalação maravilhosa no ambiente. Ele torna alegria naquele que plantou, diz, não foi em vão. Valeu a pena investir no Anderson, pastor Anderson. Valeu a pena investir nesses músicos. Valeu a pena investir o meu sangue na igreja. Valeu a pena. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 53, ele olhará e verá o fruto e regozijará. Ele olhará o trabalho do sangue, o martírio, mas ele olhará e dirá, valeu a pena. Ele regozijará. Isaías 53. Né, o louvor, que lindo, né? A expressão a Deus. Agora, olha, quando o fruto amadurece, ele alimenta o faminto. Não é verdade? Está com fome, vai lá, apanha uma fruta, uma manga saborosa, matou a fome. Assim são aqueles que amadurecem. Eles alimentam. Eles têm algo para dar. Jesus diz, o grão de mostarda sendo a menor das sementes, mas quando regada, botada na terra, regada, ela nasce, cresce e se torna a maior das hortaliças, aonde as aves se aninham e descansam à sua sombra. Será que Jesus está falando de passarinhos? Está falando de nós. Está falando de nós, da nossa fé. Quando produz, as pessoas vão vir descansar, ouvir o que você tem. Nesses dias eu fui, Deus me levou num posto lá na UPA, e eu cheguei lá eu disse, Senhor, agora eu entendi porque eu estou aqui. Veio a enfermeira das enfermeiras, um general, todo mundo se assustava só de ver ela. E daí a minha esposa ficou de manhã cedo de ir lá me levar um café, porque lá não tem café na UPA, é só o leite e o tratamento. E eu disse, mas quando tu vem me traz a Bíblia. E quando ela trouxe, eu sentei na guarda, de manhã, eram umas 8 horas, de repente essa enfermeira chegou e disse, tu é cristão? Eu disse, sim. Ela disse, tu tem uma palavra para mim? Claro. Que palavra? Tu tem uma palavra para mim? Eu disse, claro. Que palavra? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tenho descanso para as vossas almas. Ela disse, isso é para mim? Eu disse, tudo para ti. Ela começou a chorar. Desapareceu aquela ira dela. Descansarão a tua sombra. Aleluia. E outro ponto, quando o nosso fruto amadurece, ele produz prole futura. Prole futura. Quando um homem que tem chamado, isso eu tenho vivenciado isso, quando ele deixa a desejar, a sua geração perece. Pastor, isso foi no Antigo Testamento. Para quem conhece Deus, não é assim. Glória a Deus. Para quem conhece a Bíblia, muitos quiseram entender o que você entende. Aleluia. É coisa muito séria o que Deus investe em nós, irmão. É para que nós sejamos igreja. Aleluia. Para realizar a sua obra. Ele derrama seu sangue, perdoa os nossos pecados e derrama do seu Espírito. Amém? Aleluia.
E essa igreja, quando ela caminha com conhecimento, ela é edificada. É edificada. A Bíblia diz que na igreja, o Senhor diz, versículo 12 agora, né? Quando nós lemos na abertura de Efésios 4, agora versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em toda roda de doutrina, vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Aleluia. Por isso, quando nós somos, aleluia, alicerçados, fundamentados, nós vamos poder estender a mão ao necessitado. O salmista diz, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Me tirou de um charco e me colocou sobre uma rocha. Firmou os meus pés, me deu um novo cântico. Muitos verão e temerão o Senhor. Então você na rocha, você vai poder ajudar. Você vai poder trazer pessoas contigo. O livro de Zacarias diz assim, virão dias na terra, aonde houver um verdadeiro, desce agarrarão nas suas túnicas e dirão, temos visto o teu andar e queremos ir contigo. Temos visto o teu proceder. Isso é o ofício da igreja. É o nosso ofício. Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com a intenção edificação da igreja. Como é lindo a igreja estar nessa manhã ouvindo a palavra, tendo um pastor que orienta, membros, homens colocados do lado do pastor que induzem. O pastor, ele não é mestre, mas ele sabe pastorear. Mas o mestre tem uma palavra de ensino que traz raízes. O ensinamento traz raízes. Por isso Deus manda que nós se descobrimos. O evangelista, a importância do evangelista na rua, irmão. Eu não sou do evangelismo moderno. Eu gosto daquele evangelismo assim, sofredor. Final de semana passada a igreja estava lá na rua, dizendo, vinde. Temos que usar o moderno, mas aquele corpo a corpo é indispensável. É indispensável. Aleluia. Às vezes as pessoas estão agonizando do nosso lado. E quando nós temos estrutura, nós vamos trazer eles para Cristo. Deus. Olha, para encerrar, 2 Coríntios 11, versículo 3, porque embora andando na carne, 2 Coríntios 11, 10, versículo 3 em diante. Porque embora andando na carne, não lutamos contra a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para destruir fortalezas e sofismas. Hoje o mundo evangélico está virado em sofisma. Parece palhaços encantadores. Parecem palhaços de circo. Eles fazem tudo o que o povo deseja, achar que vão salvar. E Jesus disse que nos últimos dias os líderes seriam arrastados pelo povo. Lembra de Moisés e Arão? Se o líder não tiver uma postura e uma mensagem, tem dois tipos de mensagem: a mensagem do monte e a mensagem do vale. A mensagem do vale é: me dá o teu ouro e eu vou te dar o Deus que você quer. Tem duas
as mensagens hoje pregadas no mundo, no Evangelho. Me dá o teu ouro e eu vou te dar o Deus. Do ouro eu vou fazer um Deus para você adorar. Mas a mensagem do monte é a mensagem que corre de Deus. Arrependei-vos. 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 Muitos têm dado ouvido à mensagem do vale. Mas a mensagem do vale serão afogados pelo próprio ouro. Morrerão. A Bíblia diz que Moisés desceu e diluiu o ouro e fez eles beber. Vai ser o fim dessa geração maldita que desprezou o evangelho genuíno. Por isso não podemos ouvir a mensagem do vale. A nossa mensagem vem do monte da oração, do monte da verdade. Aleluia. Por isso que aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, tudo é passado. Porque o alvo deles é Cristo. Eles se importam em ser um aroma agradável. Eles se importam em produzir semente, geração futura. Isso aí é tão certo como 2, 2 são 4. É tão certo. Um pai que não tem convicção destrói toda a família. Um pai que não tem convicção destrói toda a família. É choro sem esperança. Mas aquele que faz seu fundamento em Deus, sua família será sempre conduzida pela mão de Deus. Vamos ficar em pé. Não sai do Espírito, não sai do Espírito. Palavra de Deus, ela edifica a nossa vida. A igreja, ela é estrutura para as pessoas. Só escuta isso. Paulo, quando teve aquele encontro com Deus, escuta, como perseguidor, ele diz em Gálatas 2, versículo 9: quando eu cheguei em Jerusalém, Pedro, Tiago e João eram as colunas do templo. Já leu isso? Gálatas 2, verso 9. Quando eu cheguei em Jerusalém, sabe quando as pessoas chegam e vejam você como uma estrutura, você vai dar alinhamento para aquela pessoa, porque a base nós já estamos, Cristo. Mas quando nós somos coluna, a coluna, o que ela faz? Olha só. Ela dá segurança e alinhamento. Uma igreja bem estruturada cresce. Cresce. Para a glória de Deus. Por isso pregamos a palavra no Espírito, porque estamos sendo edificados pelo Espírito Santo. E eu quero te convidar, quando adora a Deus, que vem nesse altar. Vamos orar junto aqui neste momento. Lembra que você é lavoura de Deus. Deus espera que você dê. Deus conta com nós. Deus conta contigo. Contigo Deus conta. Não deixa de vir nesse altar nesta manhã. Nós estamos sendo edificados aqui nesta manhã, ajudados por Deus. Basta